A Câmara aprovou um projeto que incentiva a adoção e o apadrinhamento. Pelo projeto, quem obtiver a guarda provisória de criança ou adolescente ganha estabilidade provisória no emprego. Já em relação ao apadrinhamento, mas deixa primeiro explicar o que o projeto considera apadrinhamento. Apadrinhamento aqui não tem nada a ver com padrinho tradicional de batismo, a gente conhece bem. Apadrinhamento, pelo projeto, é a atitude de apoio. Não precisa adotar a criança ou adolescente, mas você pode ser um padrinho de uma criança ou de um adolescente que esteja morando numa instituição, sem ter de adotar. Basta visitar, ajudar, cuidar, amparar, enfim, criar um vínculo externo à instituição. O autor do projeto é o deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, que participa desta edição do Palavra Aberta. Deputado, nesta palavra, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Porque as dificuldades de adoção no Brasil, não sei se o senhor concorda comigo, tem sido um grande empecilho a que a adoção seja uma prática mais comum e necessária como ela é. Para você ter uma ideia, e os nossos ouvintes, a cada criança a ser adotada, as estatísticas mostram que existem 5 famílias querendo adotar. Mas também esses mesmos números mostram que a idade que as famílias querem adotar é até 5, 6 anos no máximo. Então, o processo de adoção, muitas vezes, ele demora tanto que a família... que chega a 5, 7 anos para conseguir adotar uma criança? Isso. Então, aí já é adolescente. Ele demora tanto tempo que muitas vezes a família não quer mais adotar e essa criança ela volta para o abrigo e volta para todo um processo de adoção. Então, na verdade, os números são muito convidativos, ou seja, são interessantes. A gente vê que precisa muitas crianças ter o lar, tem muitas famílias que querem, mas a nossa legislação, a justiça morosa, enfim, faz com que esse processo demore muito e isso faz com que muitas crianças percam a oportunidade de ser adotada. A lei, na verdade, ela foca exatamente nisso. A intenção nossa como legislador foi, cirurgicamente, dentro do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, pegar e ver todo o processo da cadeia de adoção, naturalmente mantendo todas as seguranças e fazer com que, primeiro, se defina prazos para a Justiça e para o Ministério Público. É um para ponto evitar importante. exatamente esse interregno tão grande entre o momento em que você decide adotar até o momento em que efetiva-se ou não efetiva-se a adoção. Isso. E criar também mecanismos... Eu conheço até amigos que esperaram 6, 7 anos. É uma coisa absurda. É um absurdo. Então, na verdade, eu acho que o projeto ele foi bem construído, foi um projeto que teve a participação de vários deputados vinculados ao tema, e é preciso, por questão de justiça aqui, a gente dizer, o deputado Sóstenes, que foi o relator da matéria, o deputado do Rio de Janeiro, a deputada Maria do Rosário, que sentou conosco por diversas vezes, que foi uma das pessoas que estudou e se debruçou muito quando foi votado aqui nessa casa o Estatuto da Criança e do Adolescente. A deputada Carmen Zanotto foi outra, a deputada Soraya, outra do Rio de Janeiro, que também ajudou muito. Enfim, tiveram muitos deputados que se interessaram sobre esse tema e por isso que ele foi aprovado por unanimidade. A gente conseguiu fazer com que discutir e tirar as dúvidas e tirar, vamos dizer, as discordâncias e construir um texto que facilitou a que fosse aprovado por unanimidade e que agora segue para o Senado. Quem obtiver a guarda, eu disse, ganha estabilidade provisória, no emprego, além desse, digamos, benefício para o adotante, que mais benefícios o adotante ganhou? Na verdade, a gente reproduziu exatamente o benefício que tem uma mãe, uma mãe natural. Mãe natural. A gente reproduziu isso para a lei. Então, na verdade, a lei não entra em nenhum tipo de indução de benefício, de forma alguma, porque nós entendemos, inclusive, que a demanda é muito grande para isso. A demanda de famílias querendo adotar é muito grande. Então, a gente não... Tem uma parte também relacionada à licença maternidade para a mãe
que adotaram um adolescente. Isso. O senhor não acha que isso vai gerar resistências na medida em que não é exatamente uma maternidade, digamos assim? Não acho. Não, o nome aqui talvez não seja o mais adequado. Mas aí também a gente não... veja, é preciso que a gente não faça a lei desarrumando as outras leis. Ou seja, a gente tem de ver o que já existe na legislação atual e adaptar para essa realidade da adoção. Na verdade, a nossa intenção foi focar muito, principalmente criando alguns mecanismos novos que foram criados, por exemplo, como você citou no início da reportagem, o apadrinhamento, que não existia, ou seja, a possibilidade de que uma criança ou um adolescente que esteja no abrigo e seja apadrinhado por uma família que vai cuidar da sua saúde, da sua educação, dos finais de semana, protetor, como havia no passado, né? De levar no final de semana, sair com a criança. Porque às vezes a pessoa não tem condições de adotar oficialmente, mas pode ajudar. Isso inicialmente é um caminho para que depois se desdobre com a adoção. Não é? Então a gente criou esse mecanismo. Outra coisa que se regulamentou, que foi uma coisa que eu acho muito positiva, a adoção internacional. Hoje não se tinha, ou seja, ficava muito a critério do magistrado, ou seja, se tinha um juiz que era mais expansivo, mais avançado, ele abria para essa oportunidade e, naturalmente, não tinha na legislação uma regra para isso. A gente cria agora. E havia muitas resistências, né, deputado? Muito, porque diziam, demais. Não, estão levando nossas crianças, estão fazendo internacional, enfim. Então a gente mantém toda a segurança que é necessário, mas a gente, se tem uma criança ou um adolescente que foi esgotado todas as possibilidades de ser adotado por família brasileira, a gente abre para adoção internacional. Por quê? E lamentavelmente a gente de fora, a busca tem muita, a busca é demais, né? E você tem de ver que às vezes você tem crianças que estão em abrigo que são crianças com alguma dificuldade motora, crianças com problemas de síndrome ou enfim, qualquer dificuldade de saúde ou de anomalia, vamos dizer assim, essas têm dificuldade, não é? Então eu acho que com isso a gente começa a atacar também esse ponto que é bastante social e é muito importante também, né? E tem mais outros avanços, por exemplo, a legislação hoje, você imagine que muitas vezes só para você citar uma família, ou destituir o poder de família, isso se levava 2, 3 anos, 4 anos. Por quê? A legislação, ela criava uma burocracia que tinha de fazer a citação pessoalmente. Mas, ora, muitas vezes a mãe, o pai, eles estão apartados, separados, a maioria das vezes desajustados, algumas vezes envolvidos em drogas ou em casa de tratamento, ou até mesmo em presídios, enfim, em problemas graves, e muitas vezes não se conseguia, ou seja, identificar onde estava o pai e a mãe, e esse processo todo demorava. A legislação agora, ela admite, sendo esgotada todas essas possibilidades, a gente fazer uma publicação em diário oficial de citação. E passado o período de 15 dias, isso aí já seria feita a destituição do poder familiar. Uma situação dessa de abandono de emprego que a gente lê no jornal. Fulano de tal está sendo chamado, nunca mais apareceu para trabalhar. Eu entendo que vai avançar muito esse processo, ou seja, no decorrer do tempo. Outra coisa que é importante, por exemplo, é que existem muitos casos da mãe, ou seja, já com a criança concebida durante a gravidez, já querer fazer a adoção do seu filho. Existem vários casos. Então, a legislação, ela abriga, ela pode ir ao poder público exatamente para que seja acolhido devidamente, ela se pronuncie como querendo... Caso de mães solteiras não terão condições de manter exatamente, muitos desses casos, inclusive abrindo espaço para o arrependimento. Né? Então isso vai ter de ser acompanhado pelo poder público, psicologicamente, tanto a mãe como a família, ou seja, e daí qualquer tipo de arrependimento ela também terá condição de fazer. Esse é um outro mecanismo que eu citaria que agilizará bastante esse processo.
Deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade Pernambuco. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Obrigado, muito As obrigado. crianças que precisam ser adotadas vão lhe agradecer no futuro. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Se quiser novamente assistir a esta edição do Palavra Aberta ou qualquer outra edição do nosso programa, basta você entrar no nosso site, câmara.leg.br/Palavra Aberta, tudo junto. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.